Olá pessoal, nesse vídeo aqui vou mostrar como calcular a área, né, de polígonos por meio da tabela de atributos usando a calculadora de campo. Eu tenho um outro vídeo aí no canal que foi gravado na versão 2.18 e nessa versão 3.8 ou da 3.0 em diante existe uma diferença que ficou mais prática esse processo de cômputo de áreas, tá? Então, a ferramenta a gente vai acessar a partir da tabela de atributos. Eu tenho aqui os polígonos dos municípios paraibanos, né? Na tabela de atributos consta o nome e o código desses polígonos e agora eu quero adicionar aqui um campo para calcular a área de cada polígono desse, tá? Então eu vou vir aqui na calculadora de campo, tá? E aqui eu vou configurar o seguinte: eu quero criar um novo campo, já está marcado aqui. O nome desse campo vai ser área, vou deixar só área, tá? Para fazer o cálculo padrão em metros quadrados. Como é uma área, eu preciso que seja um número decimal armazenado nesse campo, né? Então eu vou escolher aqui o número decimal. O comprimento é o número de algarismos que eu teria que eu vou ter, né, como possibilidade no resultado, e a precisão é o número de casas após a vírgula. Vou aumentar aqui um pouquinho, pode ser que em metros quadrados dê um valor muito grande, e vou colocar aqui 15 de comprimento e 3 de saída, né? Na expressão eu apenas vou adicionar aqui essa função, né, do SArea, e ele já me mostra aqui uma prévia de saída, que significa que está tudo ok com a expressão. Eu posso rodar a ferramenta. Então tá aí, ó, todas as áreas, né, calculadas para todos os municípios paraibanos. Bom, e se eu quiser que essa área seja mostrada em hectare, por exemplo? Então eu vou voltar aqui na calculadora de campo. Poderia atualizar o campo área e inserir a expressão ou criar um novo campo chamado área underline HA, tá? Para eu saber que esse está em hectare. E aí também decimal, vou deixar aqui 10 e 3. E na expressão vou inserir novamente a área, incluindo aqui um fator de conversão que é a divisão por 10.000. Tá? Então essa expressão vai retornar o valor da área em hectare. Tá? Da mesma forma, se eu quisesse, por exemplo, calcular o comprimento de um vetor do tipo linha, então eu iria procurar aqui a função correspondente, que seria o length. Se eu quisesse o perímetro, por exemplo, então eu colocaria a função perímetro e assim por diante. Tá? Então vamos fazer o cálculo da área em hectare aqui usando a função área dividido por 10.000. Ok, então nessa quarta coluna aqui, nesse quarto campo, eu tenho os valores das áreas dos municípios em hectare. Tá? Então é isso, ferramenta bastante simples e que possibilita aí trazer, agregar, né, dados a uma camada vetorial. Preciso salvar isso aqui, tá? Para ele manter o que eu fiz. Saio do modo de edição e está concluído aí o processo de cômputo de áreas.